Bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Aline, bom dia. Seja bom dia a você bem-vindo. que está em nossa companhia. Bom, a gente vai falar sobre alguns assuntos nessa primeira parte aqui. O primeiro relacionado ao hidrogênio verde, mais um dispositivo aqui para reforçar essa energia, né? Esse hidrogênio verde aqui no Piauí. Um passo importante. Ontem nós entrevistamos aqui, não é, Aline, o deputado estadual Francisco Lima, do PT. Ele foi o relator de um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia, que estabelece uma espécie de marco regulatório estadual para o hidrogênio verde. Claro que é uma lei ainda que vai depender muito do que vai ser decidido ainda, definido no âmbito nacional, do Congresso Nacional, a respeito da regulamentação dessa transição energética, tendo como base, uma das bases, a produção do hidrogênio verde. Mas, independente disso, o Piauí também dá outro passo importante, integrar uma associação, a primeira associação brasileira de produtores de hidrogênio verde. O que é que isso significa? Esse segmento começa a dar sinais de organização em busca de regulamentações, de definições de regras, de condições adequadas para a exploração energética com base nessa matriz, o hidrogênio verde. É porque, apesar da importância dessa neoindustrialização através de uma fonte de baixo carbono, mas há muitos empecilhos, né? Isso não é tão fácil, não é, Aline? Precisa de regulamentações, há impactos ao meio ambiente, há regulamentação também em relação a outras fontes energéticas, como a fotovoltaica e a eólica, como base para a produção do hidrogênio verde. Enfim, há uma série de passos que precisam ser dados e que uma organização assume um papel importante. Então, com esse objetivo de impulsionar o hidrogênio verde como uma solução crucial, diz o documento que deu aí a condição do Piauí integrar essa importante entidade, não é? Essa reportagem, inclusive, explicativa, está no cidadeverde.com, como você acabou de acompanhar, de conferir. E o interesse do Piauí em fazer parte, né, dessa tecnologia de ponta, em fazer parte da história também é tão grande que nós fomos o estado a compor essa associação, né? Perfeito. E o Piauí, junto com outros estados, também já assume esse protagonismo. Estados como o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, que já tem inclusive unidade de produção de hidrogênio verde lá. Então, eles representam uma espécie de vanguarda nessa matriz energética que impulsionará a transição energética dos combustíveis fósseis a formas limpas, sustentáveis e que podem impulsionar, por exemplo, a industrialização de baixo carbono, ou seja, com baixo impacto, por exemplo, ao meio ambiente, através da liberação de gases de efeito estufa. Muito bem, agora vamos falar sobre um outro potencial que o Piauí tem, que é riquíssimo, tem sido explorado, né, bastante aqui no nosso estado, que é a mineração. E existe aí um imbróglio, na verdade, a gente estava tentando reverter uma situação de trazer de volta a Superintendência Nacional de Mineração para cá, né? Na verdade, Aline, o Piauí foi surpreendido com essa mudança, não é? Ou seja, o Piauí perdendo uma sede importante de um órgão federal, a superintendência da Agência Nacional de Mineração, o Piauí passaria a ficar subordinado ao Ceará, ou seja, o Ceará que teria a unidade, a superintendência, o Piauí ligado ao estado do Ceará. Então perderia força, inegavelmente. E logo o Piauí, pela ligação que tem, eu diria assim, a conexão política que tem hoje o Piauí com Brasília, o governo estadual, o governo do estado, essas parcerias que só se fala nisso, e a contrapartida, inclusive política que o Piauí dá em relação ao governo que hoje está no Palácio do Planalto, né? A estrutura governamental que hoje comanda o país. Pois bem, por iniciativa da bancada federal e com apoio do governador, inclusive, Rafael Fonteles, que esteve esta semana em Brasília, participando logo daquele evento Piauí, da infraestrutura, né? Infradei, Piauí Infradei, tratando exatamente desses temas, ou seja, a infraestrutura do Piauí para se desenvolver e o Estado perdendo força com um órgão importante ligado à mineração. Esses esforços de pressionar o governo a recuar dessa medida sinalizam para êxito, Aline. E aqui tem uma reunião da bancada federal para tentar resolver esse problema, né? Para a gente virar um problema. Problema grande, inclusive grande. Coordenada pelo deputado Florentino Neto, também o deputado Jadiel fez parte dessa reunião
com dirigentes da Agência Nacional de Mineração e há sinais de recuo. O Ministério de Gestão do Governo Federal sinalizou, inclusive, com expedientes encaminhados pelo governador Rafael Fonteles, pelo governo do Estado, no sentido de voltar ao Piauí a ter, de fato, essa estrutura administrativa. O governador anunciou, inclusive, agora, recentemente, que o Piauí trabalha para exportar minério de ferro via Porto de Luiz Correia. Como é que aqui não vai ter uma agência, uma superintendência de agência, da Agência Nacional de Mineração? Seria um contrassenso muito grande, um descompasso enorme envolvendo o governo do Estado e o governo federal, logo o governo federal, né? Com essa estrutura que eu falei agora, a ligação política que existe entre as duas esferas de poder hoje com essa situação política do país. Então, há sinais de recuo, deve-se voltar atrás, a superintendência estadual será reinstalada e o Piauí terá, sim, essa estrutura importante para alavancar um segmento que eu diria assim, emergente na economia do Estado, que é a mineração, sobretudo pelo minério de ferro que já começa a ser explorado em larga escala no município de Piripiri, na região norte do Estado. Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto também debatido em Brasília, mas para esse o interesse é nacional. Reforma tributária. Os deputados entregaram o projeto de lei da reforma tributária ontem. Depois de 7 meses da promulgação da reforma tributária, ali foi a primeira etapa. Ontem, a Câmara Federal aprovou um projeto de lei, ou seja, uma lei para regulamentar essa reforma que já foi aprovada no ano passado. E ontem foi uma sessão bastante movimentada. Você acompanha aí um discurso do deputado federal Merlong Solano, defensor do que foi aprovado ontem. Ontem foi por 346 votos, aí o deputado Júlio César, 346 votos favoráveis e 142 contrários e 2 abstenções, o texto, Aline, da lei, do projeto de lei, agora lei que vai ser encaminhada agora, no primeiro momento, para o Senado Federal e que trata da regulamentação da reforma tributária. Uma lei com 500 artigos e que trata exatamente das alíquotas que hoje não devem ultrapassar os 26,5%, esses ajustes que serão adotados em relação a vários setores da economia, regulamentando o imposto sobre o valor agregado, o IVA, que vai derivar aí, que vai ter como consequência a contribuição sobre bens e serviços, o imposto federal e os estaduais e municipais, todos eles dentro do IBS, que é um imposto sobre bens e serviços. Agora, o que acontece? Alguns aspectos foram concluídos já na fase final da tramitação, como a isenção total, imposto zero para as carnes, a proteína animal. Havia uma polêmica muito grande para taxar as carnes e tirá-la, digamos assim, das isenções previstas nos produtos da cesta básica, mas foi incluída. Toda a proteína animal, todas as carnes foram incluídas como isenção zero. Não deixa de ser uma medida que agrada a população, porque pode repercutir no preço, no acesso à população a um bem tão importante e essencial na alimentação de todas as pessoas. Então, a grande novidade é essa. Agora o texto segue para o Senado Federal para exame, poderá ser ou não modificado. Se modificado, retorna à Câmara Federal para depois ser encaminhado para a sanção do presidente Lula. A reforma tributária é algo esperado há muito tempo e precisa agora tramitar com uma certa velocidade, porque essa espera já não é mais viável. Né? Para você ter uma ideia, Aline, a reforma aprovada e agora regulamentada através desse projeto de lei que está agora na fase final de tramitação, ainda começará a ser implementada só em 2026 e termina em 2033. Mas toda reforma tem que começar a ser implantada. Então, com essa aprovação, com essa entrega do Congresso Nacional, na Câmara, já no Senado, vai possibilitar que esse cronograma seja implantado dessa forma. De 2026, a transição até 2033. O que se espera? O que o país espera? A população que está lá, quando nós que somos consumidores, o setor empresarial que gera emprego, renda, que movimenta a economia. É que tenhamos, de fato, um sistema tributário simplificado e menos oneroso, menos pesado. Contribua, sim, para o poder público, municípios, estados e União na arrecadação de recursos para financiar educação, saúde, segurança, investimentos em infraestrutura, enfim,
tudo que é atribuição do poder público, mas possa também contribuir para desonerar a atividade econômica, tornando-a mais competitiva e melhorando também as condições dos consumidores, as nossas condições também, para que possamos ter acesso a bens e serviços de forma mais simplificada e mais em conta também, que não incida tanto imposto. Ninguém aguenta mais essa carga tributária pesadíssima que existe hoje e complicada, muito, muito complexa. E que esse pagamento dessa carga tributária seja revertido em forma de serviços importantes para a gente. Isso é o mais importante, Aline. A gente que espera isso, estradas em boas condições, hospitais públicos também que recebam de forma digna as pessoas que estão precisando, educação, enfim, é isso que a gente espera. Daqui a pouco tem eleições. Olha, eleições recheadas de informações da capital e do interior. Olha, gente, o Cidadania implode de vez a federação com o PSDB. Não é agora um dirigente que declara apoio ao petista Fábio Novo, é o partido inteiro. E agora, que caminho vai tomar o PSDB? Já saiu os 3 nomes indicados pelo Avante para a opção de vice de Dr. Pessoa. E já há nome preferido nesse aspecto. Silvio Mendes investe nas chapas proporcionais, inclusive apostando em nomes com larga experiência na política estadual e em Teresina também. Destacarei também união de oposições no interior. Uma que favorece o PT, outra que prejudica muito as pretensões do PT. Daqui a pouco a gente volta a se falar, então. Até já. Até já.